Assim está escrito na palavra de Deus: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Quem entendeu isto que eu falei, diga amém. Então tome seu assento glorificando a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É isto, se acomode no seu lugar. Eu peço a sua atenção agora. Existe algo de Deus que Deus me outorga liberar sobre os vossos corações. Meus irmãos, minhas irmãs, existe uma frase que, apesar de parecer forte, é verdade. Se nós não oramos, nós não podemos nos chamar de cristãos. Sei que é forte, sei que é direta, mas eu preciso repeti-la. Sem oração não há cristão. Por isso, todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós sempre vamos ver Deus, o Espírito Santo, Jesus, trazendo a consciência da oração àqueles que são do caminho da fé. Se você lembra muito bem, você vai concordar comigo que até o Filho de Deus orava. E se Jesus, que é Jesus, orava, quanto mais nós, irmãos. Quantas vezes ele se isolou em montes, em barcos, para buscar a face de Deus em oração. E os discípulos, entendendo isto, quando foram pedir algo para Jesus, não pediram para Jesus que lhes ensinasse a pregar, que Jesus lhes ensinasse a expulsar demônios, que Jesus lhes ensinasse a curar enfermos, levantar doentes, abrir olhos de cegos. A primeira coisa que os discípulos pedem a Jesus é: nos ensine a orar. Porque se o segredo está na oração, Jesus, como nós poderemos fazer os sinais que você diz que nós faremos, e ter a autoridade, a graça e o poder que você quer liberar sobre conservar isso no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, se não estiver conectado com a fonte que envia estas coisas, sabendo que o poder, a autoridade não vem de nós para nós mesmos, mas do Espírito que opera em nós. Então, como operar os sinais do Espírito sem contato com o Espírito? Como operar os sinais de Deus sem contato com esse Deus? Como operar os sinais de Cristo sem contato com esse Jesus grandão? Certa vez eu recebi uma pergunta e eu achei essa pergunta profunda, apesar de simples. Um irmão da África entrou em contato comigo, pastores, e a pergunta dele foi assim: Marquinhos, quanto tempo você ora por dia? Sabe o que eu respondi, meu amigo Mateus? Eu respondi assim: desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Aí ele me fez uma pergunta: rapaz, mas você passa o dia todo de joelho? Não dá tempo. Quando dá tempo de dobrar o joelho, eu dobro. Ele: então como é que tu passa o dia todo orando? Eu respondi a ele: porque mais importante que a posição do corpo, o dobrar dos joelhos, o levantar das mãos, a voz altiva, é o coração que se dobra aí dentro. Se você dobrar o seu coração no momento em que acordar e mantê-lo dobrado até o momento de dormir, já acorda com um bom dia, Jesus, e termina com um boa noite, meu Deus. Isso também é uma oração. Pense bem, irmãos, quantas orações de vocês foram atendidas e vocês nem lembram que fizeram estas orações. Talvez você estava na beira da sua pia, talvez você estava trabalhando no seu serviço, talvez você estava conversando com alguém e liberou aquela palavra direcionada ao seu Deus. Oh, meu Deus, entra lá, orou, nem percebeu. Oh, meu Deus, me ajuda, orou de novo, nem viu. Me fortalece, estava orando, nem se deu conta. Eu digo isto porque eu falava algo também acerca disso com este mesmo irmão africano, e acerca do tempo da oração. Eu disse: vaso, mais importante também do que o tempo da oração é como eu oro. Tem pessoas que passam 10 horas orando e não falam nada para Deus. Tem pessoas que dobram o joelho 1 minuto e Deus atende. Deus fala: é isto, falou o que tinha que falar. Tem pessoas que oram há 10 anos e Deus ainda não falou nada. Tem gente que aceitou Jesus ontem,
está orando de ontem para hoje. Hoje Jesus já está entrando e respondendo. A pergunta que eu faço com este questionamento a vocês é: Deus faz acepção de oração? Não. Então não importa tanto quem ouve a oração, importa mais quem está orando. E aqui eu quero começar a pregar a vocês, porque quando eu olho para a Bíblia eu encontro vários exemplos disso acerca do que eu estou falando. Somente em Efésios capítulo 6 nós percebemos que o versículo 18 está inserido num texto de guerra. Então Paulo entendeu, nós estamos em guerra, e Satanás, cão ruim, não vai bater em retirada, a não ser que nós saibamos como nos posicionar nesta guerra. Ou você acha que as suas armas são carnais? Ou você acha que derrota diabo com fuzil AK-47? Ou você acha que derrota diabo com pistola, com espada, com faca? Não é assim que se derrota Satanás. Existem versículos específicos para a luta que estamos enfrentando. E a Bíblia nos direciona ao nosso inimigo, dizendo que vocês não estão lutando contra a carne nem contra sangue. Então a nossa luta não é contra a fofoqueira, contra invejoso, contra aqueles que fazem trabalhos em cachoeira, seja o que for. A nossa luta é contra aquilo que está usando estas pessoas. É contra hostes espirituais da maldade. É contra príncipe das trevas. É contra os seres que atuam nos ares. Então percebam vocês que eu não consigo derrotar príncipes, hostes e seres que atuam nos ares, dando tiro, puxando espada. Se a luta é espiritual, é necessário usar armas espirituais. Eu vou entrar, posso? É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, nós vemos meu amiguinho que estava marchando tão bonito para Jesus aqui, que quando Deus entra na viração do dia no jardim do Éden, Deus não estava entrando à toa. Eu vou falar isso daqui com calma, nem correr, nem gritar. Deus não se manifesta à toa em um lugar. Se Deus entra com um propósito definido. E a pergunta que eu faço a vocês, Cojadep, é: com qual propósito Deus entrava dentro daquele jardim? Entrava porque não tinha nada melhor para fazer no céu? Nós que lemos esse texto percebemos que, pela entoação das palavras que Moisés escreveu, aquela não era a única vez que Deus estava entrando lá dentro. Então dá-nos a entender que havia uma rotina, toda a viração do dia. Imagina, Mateus, pode tirar a Bíblia rapidinho para mim, isso me ajuda. Toda a viração do dia Deus descia lá dentro, pisava na terra. Eu imagino Deus chegando em Adão, e é para isso que Deus descia. Deus não descia para ver como o jardim estava. Deus não descia para passear, apenas para gastar tempo. Existia algo lá dentro para qual Deus descia. E Deus descia para isto aqui: Adão, senta do meu lado, deixa eu sentar aqui. Aí Deus começava: como foi seu dia? Começa a orar. Fala para mim. Pregador, mas eu pensei que a oração fosse aquela de guerra. Sim, irmãos, tem oração de guerra, tem oração de paz, tem oração de quebrantamento, tem oração de se ligar. Mas pregador, peraí, você está dizendo que a oração muitas das vezes não precisa de palavras altivas? Repito, muito mais importante é o posicionamento do coração do que as palavras que saem da minha boca. Você falou da boca para fora, então toma Jesus na tua mente. Jesus, certa feita, falando da oração, disse que haviam 2 homens que subiram ao templo. O primeiro orava para mostrar que sabia orar, com palavras difíceis e altivas. Batia no peito, olhava para o céu e dizia: obrigado, porque eu não sou como os outros que não sabem orar, que são gentios, que não te servem. Jesus disse: tinha um segundo homem também. O segundo homem nem se arriscava a olhar para o céu. Ele dizia: não, nem levantar a cabeça e olho para lá mereço, vou ficar olhando para o céu. E ele dizia: Pai, eu não mereço, me ajuda. Aí Jesus termina olhando para eles e dizendo: quem tu acha que Deus ouviu nestas orações? Aquele que bate no peito orando para mostrar que sabe orar, ou aquele que ora escondido dizendo: a minha oração não é para quem está na terra? Entendeu? Vou falar de novo. A minha oração não é para quem está na terra.
Então se tiver que calar eu calo, se tiver que gritar eu grito, se tiver que correr eu corro, se tiver que ficar parado eu paro, se tiver que chorar eu choro, mas se tiver que gritar sem lágrima nos olhos, então eu enxugo estas lágrimas. Existe um que está sentado no trono de glória, varô, e ele recebe as nossas orações. Eu vou falar algo olhando para a esquerda aqui da igreja. Não há ninguém no céu, na terra, embaixo da terra, que possa impedir a oração de vocês de chegar ao trono de Deus. Não há demônio no inferno que consiga trancar a oração de vocês. Perceberam o nível da força da arma que vocês têm atrás dos dentes, chamada língua e boca? Acerca disso, Tiago 13,4 vai escrever: toma cuidado, porque esta ferramenta tão pequena que está atrás dos seus dentes pode ser usado para coisas tão boas quando você direciona ela para o céu, mas se for usada de mal maneira, toca fogo numa floresta inteira. Irmãos, é uma ferramenta tão poderosa que eu não preciso nem sair da minha casa para derrubar o diabo. É só dobrar o joelho, Mateus, botar o rosto no pó e falar igual Davi falou para o gigante: tu vem a mim com pau não, com lança, pedra não, com escudo. Você vem a mim com capacete, com armadura. Tu está dizendo que eu vou a ti com pau e pedras? Antes de eu meter mão nesse pau, nesta pedra, nesta funda, Mateus entendeu, vou falar olhando para cá agora. Eu não vou te derrotar com pau, com pedra, com funda. Eu não vou a ti em nome do pau, da pedra, da funda. Eu não vou a ti no meu talento, na minha força. Eu venho a ti no nome daquele que você está enfrentando e afligido. Imagine o gigante. Quem? No nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Percebeu, varão, que a conexão de Davi não é com a pedra, entendeu? Não é com a funda. Eu vou repetir de novo, porque tu balançou a cabeça. Bonito, varão. Porque tem gente achando que se derrota diabo, gigante, demônio com pedra. Eu sei que é a pedra que acerta a testa do gigante. Tem gente que acha que vence com funda, pastor. Eu sei que é a funda que dá o impulsionamento na pedra. Tem a conexão com Deus de Israel, não, para você ver se tu consegue jogar esse gigante por terra. Tem gente que já jogou milhares de pedras e o gigante ainda está de pé. Porque não é o tamanho da pedra que eu lanço, não é a força com qual eu giro a funda. Irmão, precisa nem girar muito esta funda. Se tu soubesse que essa guerra é vencida no joelho, que não é a tua pedra, mas o Deus que te chamou para a guerra que derruba gigantes. Eu estou dizendo isso a vocês, quem está comigo diga glória a Deus. Não se canse. Eu estou dizendo isso a vocês, porque quando Deus senta com Adão dentro do jardim do Éden, talvez as palavras são poucas, mas é uma oração. Você quer saber o que é uma oração? Se eu te fizer uma pergunta e você responder, já há um questionamento e uma solução para o questionamento. Então você manteve comunicação comigo, você proferiu uma oração respondendo a minha pergunta. Você lembra? E eu vou abrir um parênteses muito claro aqui para mostrar a vocês que existem orações de frases, de dias, e existem orações tão pequenas que fazem um mover tão grande. Aonde você viu isso dentro da Bíblia? Certa vez, Mateus, Jesus olhou para os discípulos e falou assim: entra no barco que eu estou mandando. Os compeliu, obrigou, está assim na Bíblia. Jesus não perguntou se eles queriam. Vou falar devagarinho. Jesus não perguntou se eles precisavam. Jesus olhou na cara e está assim na Bíblia. Os compeliu. Estou mandando, entra. Quando o vento afunilha aberta, Jesus entra sobre as águas. Olha como é que não conheceu ele no vento. É fantasma. Imagina, Jesus não me conhece mesmo. Sou eu. Não tem mais. A oração de Pedro, a oração. Se é tu mesmo, a oração. Vou falar de novo, a oração. Se é tu mesmo, tem alvo, é pergunta, é questionamento.
manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aqui, irmão, vou olhar no teu olho, se quiser der glória a Deus. Qual resposta Pedro estava achando que Jesus ia dar para ele? Segura aí que eu vou acalmar o vento para tu caminhar. Eu vou falar de novo que eu gostei desse eita. Não, pera aí que eu vou mostrar que eu sou Jesus igual na primeira. Eu vou estourar tudo. Vou fazer tudo para você poder caminhar em paz. Jesus olhou para ele: quem quer vir é tu. Se quiser vir, vem no meio do vento. Vem. Vem. Pé direito para fora, esquerdo na frente, direito na frente. Engraçado que aquilo que era para trazer para baixo começou a solidificar. Eu vou falar calma para ver se eles pegam com calma também. Tem oração, profeta, que é até a lei da química. Só o Marcos entendeu. Vou falar olhando para os pastores. Tem oração, pastor, que é até a lei da física, a lei da medicina. Tem oração que é até a lei dos cientistas. Qual cientista, pela lógica humana, iria olhar para a água e dizer: faz dela chão? Só que quando Pedro orou: manda eu ir ter contigo, e Jesus respondeu: vem. Imagina a água. Vamos ter que dar o nosso jeito, porque a oração dele foi respondida. Quebra a lei da física e da química aí. Vamos ter que sustentar o peso de Pedrão em cima das águas. Jesus grandão da Galileia. Tá Pedro andando, meu Deus do céu. Vou falar, calma, olha lá o que tu vai fazer, Jesus. Tá Pedro andando. Começa a afundar, porque tirou o olho de Jesus. Jesus pega na mão dele, puxa para cima e diz assim: homem de pequena fé. É só orar não, rapaz. Por que tu duvidou? Pede, não acredita no que está pedindo. Jovem entendeu ali. Vou falar olhando lá para trás agora. Ora e não acredita no Deus que está respondendo. Pode responder a oração. Sei que vai doer, mas vai curar. Se ora, mas não acredita, está orando para quê? Doeu, mas curou. Vou falar de novo. Se ora esse Deus, mas chega lá fora, não acredita que Deus tem poder para operar, por que está orando então? Irmão, se tu soubesse que quando tu abriu a boca para dar esse glória, soltar uma oração aqui dentro, o céu já ouviu e vai responder. Ai, Jesus amado. É por isso, Mateus, me permita de novo, Mateus, sentar aí do seu lado. Fecha esse parênteses comigo. Quem está comigo, diga amém. Imagina Deus sentando lá de Adão assim, ó. Olha aqui para mim. Como é que foi seu dia? Me fala. Se fosse crente hoje, ia falar o que eu já ouvi muita gente falando. Quer saber para quê se tu já sabe? Vou orar para quê se tu já conhece? Tu já sabe onde eu estou precisando, não entra porque não quer. Tu já sabe aonde o mal está operando, não derruba porque ainda. Para que eu vou falar se tu já sabe a palavra que vai sair da minha boca? Sabe o que Deus responderia? Eu sei tudo que tu vai orar mesmo, mas eu quero ouvir da tua boca. Quer ouvir da minha boca por quê? Eu já sei o que tu vai falar, já sei o que tu precisa, só que tu precisa entender que tu não ora por causa de mim. Tu não ora para me mudar. Tu não ora para alterar o meu coração, diria Deus. Tu ora para alinhar o teu no meu. Eu não vou nem forçar a teu glória, irmão. Dá glória se quiser. Tu não ora para alinhar o meu coração no teu, diria Deus. Tu ora para alinhar o teu coração no meu querer, na minha vontade. Mostra isso dentro da Bíblia. Agora, Adão foi criado com propósito. Lembra de quando Deus fez Adão e soprou fôlego nas narinas, sim ou não? Sopra porque Adão não é qualquer coisa, assim como vocês também não são. Eu não deixo de ser quem eu sou, se estiver distante de Deus. E eu vou falar isso daqui olhando nos vossos olhinhos. Dá para pregar sem Deus. Pregador, isso é heresia, né? Não, dá para pregar sem Deus. Dá para cantar sem Deus. Dá para evangelizar e liderar sem Deus, que são talentos, coisas humanas.
Dá para eu chegar aqui em cima, soltar meio quilo de sabedoria pregando sem ele. Só que na hora que o demônio se manifestar, não vai dar para eu falar, sai no nome do Jonathan. Tem que ter uma conexão além que até o que eu tenho comigo mesmo. Se Adão sabe que precisa de Deus descer no jardim. Só que engraçado que o dia que Adão pecou, varão, raciocina comigo, Deus deixou de ir lá, sim ou não? Foi lá do mesmo jeito. Deus sabia, sim ou não? Sabia. E entra lá porque não falta culto. Só que tu viu qual é a chamada de Deus para Adão? Onde tu? Posicionamento. Se todo mundo guardasse aqui. Deus não abandonou Adão no pecado. E podia. Ou você acha que Deus ia deixar de ser Deus se abrisse a lata do inferno e jogasse Adão lá dentro? Ele poderia olhar na cara de Adão e dizer: Adão, não sou eu que depende de tu para ser Deus. Vai para o inferno, eu crio outro Adão e coloco no teu lugar. Vamos chegar onde Jesus mandou. Só que Deus desceu porque amou. E outro dia eu falo disso aqui, se tiver outra oportunidade de voltar. Só que quando Deus desceu porque amou, Deus começa uma chamada: aonde tu estás, aonde tu estás. Posicionamento. Eu quero falar rasgado, sei que vai parecer heresia, mas não é. Todas as vezes que Deus fala com alguém que está fora da posição, a palavra dele é só uma: posiciona de novo, que eu quero falar contigo. Enquanto não houver posicionamento, a palavra de Deus não manifesta para a pessoa. Enquanto não houver posicionamento, a palavra dele para a pessoa é só uma: posiciona, 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 posiciona. Olha aqui no meu olhão, Deus não fala com quem está desposicionado. E se fala a palavra é só uma: posiciona. Me mostra na Bíblia agora, Jeremias, levanta. E agora desce. E agora se posiciona dentro da olaria. E é lá, naquele posicionamento, que você ouvirá as minhas palavras. Mas já não está falando. Mas já não está falando. Como é que só vai ouvir a palavra na olaria se Deus já está falando? É porque antes é a posição. Antes é entra no meu querer. Jesus, está doendo, mas vai curar. Sei que está difícil de dar glória. Entra na posição. E depois eu falo da tua casa, da tua família, da tua parentela. Qual é a posição que Deus quer de mim? A de Adão. Que quando Deus chamou Adão, não chamou a voz dele. Adão poderia gritar de onde estava: estou aqui. Deus estava chamando algo além da voz. Ele entendeu. Voz por voz é tudo voz, é só lata vazia. O que tem orando por trás da voz? O que está orando por trás da voz? Posso falar rasgado? Quando Deus soprou, Adão se torna alma vivente, sim ou não? Tem algo controlando o recipiente no lado de dentro. Só que isso que está controlando entregou o recipiente na mão do pecado. Quando Jesus chama Adão, quando Deus chama Adão, Deus não está chamando o recipiente. Deus está chamando o que controla o recipiente. Aonde tu estás, vem cá, tu pecou na carne, e isso afastou o teu espírito de mim. Só que eu quero te religar de novo. Traz teu coração aqui e arreia ele na minha frente. Quando Adão se apresenta para Deus, era como se ele estivesse pegando o coração e dizendo: não é só fazer barulho, não é só estar na presença, não é só entrar na porta da igreja, tem que arriar o coração diante dele também. Eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir isto este momento. Segure a mão de quem está do teu lado aí. Isto segurou. Dê uma balançada santa na mão desse crente. Isto, e diga assim: só tem um jeito de alcançar Deus. Diga: tu estava desconectada, filha, mas Jesus te conectou de novo. Diga: te deu uma arma. Diga: te deu uma arma que tu só não usa ela se não quiser. Pergunta para ela, para ele: qual a arma? Diga: a oração. Repita de novo: a oração. Mais uma vez e solta: a oração. Então olhe para mim em nome de Jesus. Agora eu entro. Dei essa volta para chegar aqui. Eu vim com calma para construir isso daqui mesmo.
Quem está comigo, diga amém. Ele ensina a oração por causa do que Paulo está falando em Efésios 6. Vocês estão em guerra, não perceberam ainda não? Vou falar de novo que só o Marquinhos entendeu. Vocês estão em guerra, perceberam ainda não? Satanás sabe o que está perdendo com vocês aqui dentro. É quase 100 almas que foram arrancadas na mão do inferno. Pensa que o capeta está satisfeito. Você está aqui rodando, pulando, adorando, levantando a mão. Meu Deus, aquela irmã está batendo palmo e marchando até agora. Pensa que o diabo está satisfeito com ela ali naquele corredor, fazendo aquilo que ela está fazendo ali. O diabo, se pudesse, matava ela ali agora. Se o diabo pudesse, matava cada um que está aqui dentro. Só que ele não pode nos tocar aqui. Não pode. Não pode, não. E eu falo porque é que ele não pode nos tocar. Só toca diante da permissão daquele que está lá na glória. Se Deus permitir, ele toca. Se não permitir, ele não toca. Prova está em Jó. É Deus quem vai dando legalidade. Toca na casa, toca na família, toca na saúde, toca no dinheiro. Se Deus diz não, é não e acabou. Isso só mostra para mim que Satanás recebe um poder que ele não tem da nossa boca. Quando eu leio Jó, parece mais um cachorrinho na coleira de Deus do que isto tudo que a gente monta. Eu não estou, irmão, desvalidando o que ele tem, porque desvalidar a força do inimigo é não reconhecer o que estamos enfrentando. Eu só estou dizendo que olhamos tanto para ele que esquecemos de olhar para quem está conosco. Quem está conosco é tão maior do que ele.